Metas de leitura para 2025. Gente, esse vídeo aqui vai ser simplesmente o vídeo onde eu vou organizar, entendeu? Falar as minhas metas para 2025, falar as coisas que eu quero ler, falar como eu quero, ler mais livros, por causa que esse ano passado, agora de 2024, ele não foi um ano muito bom de leituras pra mim, eu vou admitir, não li muita coisa, teve boas leituras, mas não teve muita coisa muito legal, e eu quero ler mais livros esse ano, então temos metas diferentes. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não sabe quem eu sou, muito prazer, eu sou a May. Aqui no YouTube eu falo de um pouquinho de tudo, e eu também tô em várias outras redes sociais que estão linkadas aqui embaixo na descrição, então se você já gostou da vibe, já vai dar uma olhadinha lá e me seguir. Não esquece também de deixar o like aqui embaixo, hein, que eu tô de olho. Bom, gente, pra 2025 eu tenho metas muito claras na minha cabeça. Eu vou admitir, assim, que 2024 pra mim foi um ano bom, tive leituras muito boas, que inclusive eu já fiz um vídeo falando aqui sobre as melhores leituras de 2024, então se você quiser ver, assim, tiver interessado, porque teve muitas leituras 5 estrelas, muitas leituras que viraram favoritas da vida, então assim, teve bastante coisa boa, eu admito que teve bastante coisa legal, mas eu não fiquei tão satisfeita assim com o tanto de livros que eu li nesse ano passado. Eu li, assim, uns 25 livros no máximo. E eu geralmente leio bem mais. Eu geralmente chego quase ali, eu chego nos 50. E, assim, não é uma questão de, números. Eu quero ler mais livros pra ter mais números. Não, é mais no sentido de que eu tive muitos livros nesse ano de 2024 que eu queria ler. E que eu realmente, assim, eu queria muito poder ler eles e conhecer as histórias. Só que acontece que eu não lia, ou eu tava em ressaca, ou eu tinha alguma outra coisa da faculdade pra fazer, alguma coisa mais importante, ou eu tinha que editar alguns vídeos pra vocês, e aí eu acabava, deixando um pouco de lado as leituras. Enfim, muitas coisas que eu fui empurrando com a barriga. E eu não fiquei muito satisfeita comigo mesmo nesse ano em questão de leituras. Então, eu quero mudar isso e eu quero ler mais livros de 2025. Eu vou focar mais nas minhas leituras, eu vou criar mais tempo pra eu ler, porque eu tô ficando muito tempo em rede social, eu tô ficando muito tempo, assim, empurrando um pouco com a barriga isso. Eu não tô conseguindo otimizar o meu tempo de uma maneira ideal para as leituras, então eu preciso fazer isso, eu quero muito fazer isso. Então 2025, tomara, vem aí. E antes de eu falar dos livros, principais que eu quero ler em 2025, eu vou falar um pouquinho de outra meta que eu tenho, que é ler mais livros físicos, porque eu tenho muitos livros muito lindos aqui na minha estante, mas muitos deles eu ainda não li. Então, assim, é uma coisa que me incomoda, assim, de eu ter tantos livros ótimos que eu quero ler, só que eu não li por causa que eu tenho mais dificuldade em ler livro físico do que em ler no Kindle. Eu gosto muito de ler livro no Kindle, gente, eu sou apaixonada. E eu leio muito mais rápido pelo Kindle, então, assim, eu acabo empurrando com a barriga de novo os livros físicos, mas esse ano eu vou prometer pra mim mesma que eu quero ler pelo menos um livro físico no mês. Então, essas são as duas principais metas pra 2025 em relação a leituras. Então agora que a gente já falou dessas coisinhas, assim, que são metas que parecem meio bobas, sabe? Todo mundo pensa isso e não cumpre. Eu quero cumprir e eu quero fazer valer a pena. Então vamos ver os livros, que eu tô mais focada pra esse ano de 2025. Bom, gente, primeiro de tudo temos alguns livros aqui que eu quero falar sobre. O primeiro deles é esse aqui, Ruge. Eu ganhei esse livro aqui da editora e ele é super bonito e ele parece ter uma história muito legal. Eu ainda não li ele, nem comecei a ler ele, mas eu quero muito ler ele em 2025, tá assim como uma das minhas prioridades pra esse ano, por causa que esse livro aqui é da mesma autora de Bunny. E aí, falando em Bunny, já vamos pra ele. Bunny é outro livro que eu quero ler em 2025, a editora também me mandou Bunny. E esse aqui eu comecei a ler, mas eu não terminei. Eu tava gostando muito desse livro, eu achei bem interessante, é o meu tipo de livro, só que eu não terminei de ler. Então, assim, eu preciso terminar de ler Bunny e aí eu preciso ler Ruge. E esses aqui são prioridades, assim, super prioridades na minha lista, por causa que eu quero muito ler esses livros, eu quero muito mesmo, assim, só que eu não li eles, eu não tive tempo pra ler, ou empurrei com a barriga, ou procrastinei, e acabei não lendo eles, mas eu preciso ler. Então, assim, esses dois aqui vocês podem ter certeza que vai ter resenha no canal, e vai ter resenha em outras redes sociais minhas, porque eu vou ler eles, eu prometo. Depois, gente, tem um livro que é simplesmente um desafio pra mim, mas que eu sinto que vai ser uma leitura de conforto, por causa que todos os livros desse autor que eu leio viram meio que uma leitura de conforto. Eu gosto muito da escrita dele. E assim, ele é um livro de 1000 páginas, mas eu quero muito ler ele, que é simplesmente Sobre a Redoma, do Stephen King. Gente, olha o tamanho desse livro. Olha o tamanho deste livro. Assim, ele é gigantesco, ele tem 1000 páginas. Só que eu sempre tive curiosidade de ler ele. Olha o tamanho da lombada, isso aqui é maior que a minha cabeça. Só que assim, eu quero muito ler esse livro por causa que eu sempre tive muita vontade de ler ele. E eu sempre leio os livros do King no livro físico. Então eu tenho essa tradição de toda vez que eu leio um livro do Stephen King, eu tenho que ler ele no livro físico. Então, livros do Stephen King são bons pra eu conseguir manter a minha meta de ler pelo menos um livro físico no mês.
Então assim, né, veremos. E eu gosto muito dos livros do King, a escrita do King é muito gostosa, eu gosto muito de ler os livros dele, sempre me deixam assim, mesmo que sejam de terror, mesmo que sejam assim, gore, sangue, eu sempre fico muito feliz de ler os livros dele. A escrita dele é tipo um abraço, assim, é muito envolvente, eu amo. Então esse livro aqui não pode faltar. Eu tô querendo inclusive fazer como se ele fosse a primeira leitura do ano, mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Não sei se eu vou conseguir fazer com que ele seja a primeira leitura do ano, mas eu gostaria, eu quero. Outros livros que eu adoraria ler é simplesmente esses livros aqui, O Senhor dos Anéis. Gente, eu sou apaixonada nos filmes. Eu já li o Hobbit tá aqui no cantinho, eu já li o Hobbit e eu amei demais. E eu comecei a ler o primeiro livro, né, do Senhor dos Anéis, só que eu não terminei o primeiro livro e eu não comecei nenhum dos outros dois. Eu quero muito ler, só que assim, a escrita do Tolkien, se você já leu, você sabe. A escrita do Tolkien é muito floreada e ela é, sabe, ela é difícil. Ela é, sabe, nos mínimos detalhes das folhas, do vento caindo e tal. Então, assim, é muito detalhezinho e são muito extensos os capítulos e etc. Então, é um desafio mesmo, sabe? É um desafio, mas eu sinto que, mesmo que eu ache meio maçante algumas partes, eu vou amar demais. Porque eu amo os filmes e eu gosto muito de todo o universo, assim, é muito rico. Então, eu quero poder ler os livros completos, todos os 3. Tirando que esse box aqui é maravilhoso, né? Essas capas duras, vou tirar os livros pra vocês verem. Os livros são lindíssimos, olha isso. Os livros são lindos. Assim, eles são todos ilustrados, você tem os mapas e tal. Gente, esses livros, eles são lindos, assim. Eles são lindos, ele tem muitas ilustrações dentro também. Tem algumas coisas no final, algumas informações interessantes. Gente, esses livros são maravilhosos, muito lindos. Então, assim, eu preciso ler isso aqui, preciso. Outro livro que eu quero muito ler, agora vamos pro Kindle, é um livro de fantasia que eu descobri aleatoriamente que vai vir pro Brasil e eu achei muito interessante a sinopse. Não é uma coisa muito, assim, revolucionária, é incrível, mas é um livro que me chamou um pouco de atenção. Se eu não me engano, ele se chama Quicksilver. Me chamou a atenção, assim, achei a capa bonita, achei interessante. E, assim, tenho muita vontade de ler ele. Eu acho que 2024 vai vir aí. Eu quero também ler mais fantasias em 2024. Então, seria bom eu ler esse, até porque ele vai ser, né, vai vir pro Brasil. Mais uma meta que eu tenho é que eu quero ler mais livros de romance nacional. Então, assim, eu quero conhecer essas autoras super famosas de Hot, por exemplo, tipo a Zoe X. Eu nunca li um livro dela, eu quero conhecer esses autores nacionais, assim, que são super famosos e que muita gente gosta. Então eu vi que vai ter um lançamento da Zoe X que eu tô achando que eu quero ler já em 2025, já começar com o pé na porta. Eu também quero ler mais livros de suspense. Eu comecei a ler um livro no meio desse ano que eu não terminei, que tava sendo muito legal, só que eu parei no meio, que é A Fúria, e ele parece ser bem interessante, são sobre amigos que vão acampar juntos, ou vão pra uma festa juntos e tal, e aí alguém morre, e aí é tipo um mistério, assim, sabe? Eu acho interessante, eu gosto. Outro livro que eu achei bem interessante, que eu tô querendo ler em 2025, é O Abismo de Celina, eu acho que esse que é o nome, é um livro de fantasia nacional também, uma romantasia, né? E eu achei bem interessante a premissa. Se eu não me engano, é alguma coisa com demônios e tal, e eu achei muito legal. Então, assim, com certeza esse aí também tá na minha lista de leitura. Uma coisa que é um pouco incomum, assim, mas que eu tenho de meta pra 2025 é ler os livros de Crepúsculo. Sim, até hoje eu só li o primeiro livro de Crepúsculo, eu não li nenhum outro. Eu só vi os filmes 500 milhões de vezes, o que é totalmente saudável, tá? Não quero ouvir uma palavrinha sobre isso. Já assisti os filmes 500 mil vezes, o meu favorito é o segundo filme, o que tá todo mundo triste, em depressão. Sim, é o meu favorito. E eu quero ler todos os livros de Crepúsculo. Por quê? Porque a minha motivação maior, pra falar a verdade, é ler o livro do Edward, que o Edward narra, né? Dizem que é muito interessante por causa de como ele escuta os pensamentos das pessoas, ele tá escutando e a gente conhece muito mais personagens por causa do Edward. Então, assim, eu tô muito curiosa pra ler o livro dele, só que eu nunca li os outros, eu só li esse primeiro livro aqui, e eu quero ler os outros todos pra depois eu poder ler o livro do Edward. Eu acho, né? Não sei, talvez eu simplesmente desista e leia direto o livro dele, porque tanto faz. Mas eu quero ler os outros livros de Crepúsculo, porque eu gosto bastante dos filmes, eu amo os filmes, então eu quero ler os livros. Eu também quero ler mais livros de Duna. Gente, Duna é uma paixão minha que, assim, ela tá borbulhando ali, sabe? O segundo filme de Duna, pra mim, é cinema, aquilo ali é o ápice do cinema. Mas, assim, eu li o primeiro livro antes de sair a adaptação no cinema do primeiro filme. Eu li antes. E eu amei o livro, eu adorei, então eu já fui pra sala de cinema, assim, com expectativas altíssimas e fiquei muito feliz que foram atingidas. Assim, não é tudo exatamente igual ao livro, mas eu fiquei muito satisfeita com a adaptação. Principalmente do segundo filme. As pessoas às vezes falam, nossa, mas mudou muito o Fade Rotha, né? E vários personagens, assim, mudaram demais.
Mas, gente, você vai me dizer que a caracterização do Austin Butler de Feyd-Rautha não foi impecável? Não foi incrível? Não deu o charme pro personagem? Porque se você vê o personagem, né, que já tinha uma adaptação de Duna muito antiga, se você vê o personagem nessa adaptação antiga, você vê, nossa, nada a ver. E realmente, nada a ver. Mas o do Austin Butler deu essa característica diferente pro personagem que, assim, eu gostei demais e ficou muito bom pra trama. Então, assim, né, eu já tô enrolando aqui falando do filme, mas vamos voltar pro livro. O livro, eu quero ler mais livros de Duna, por causa que eu sei que depois, eu tenho alguns spoilers, tá? Eu sei alguns spoilers, e eu sei que depois a coisa fica doida, entendeu? Eu sei que a coisa fica maluca, então eu quero ler mais livros de Duna, porque simplesmente Duna é, nossa, um livro simplesmente incrível, ficção científica maravilhoso. Se você nunca leu Duna, leia, porque vale muito a pena. Outro livro que eu quero ler, e não é meio pelo livro, é mais pela autora, eu quero conhecer a Isabel Allende, eu quero conhecer essa autora, porque muita gente fala que ela tem livros muito bons, né? Eu vejo muita gente falando de Violeta, né, que ficou bem famoso. Eu tenho aqui A Casa dos Espíritos, que eu ainda não li até hoje, eu tenho faz bastante tempo, mas eu nunca li ele. E eu quero conhecer essa autora, então eu quero conhecer ela por esse livro aqui primeiro, né, que é o que eu tenho, e aí já vai me ajudar no meu desafio de ler pelo menos um livro físico por mês. Então, eu quero muito conhecer a Isabel Allende, muita gente fala muito bem dela, então vai ser esse livro aqui que eu escolhi pra isso. E pra finalizar esse vídeo, né, agora eu já botei muitos livros aqui, eu não vou colocar muitos porque eu sei que eu prometo demais às vezes, e aí chega lá no final do ano que vem e eu vou falar, nossa, prometi demais e não cumpri. Mas enfim, eu queria colocar mais uma coisinha aqui, só de finaleira, que é, eu quero me desafiar a ler pelo menos um livro em francês esse ano. Pra quem não sabe, eu estudo francês já faz bastante tempo, pra ser sincero, um ano e meio. E eu tô sentindo mais confiança nas minhas habilidades de francês ultimamente. Então eu quero tentar esse ano avançar mais na língua, eu quero tentar dar mais de mim pra aprender essa língua mais fluentemente, né? E eu quero pelo menos tentar ler um livro em francês esse ano. Nem que seja assim, lê um pouquinho e faz anotações e o que quer dizer essa palavra e para e volta. Nem que seja assim, eu quero ler pelo menos um livro em francês esse ano. Então assim, gente, é isso basicamente. Essas são as minhas metas para 2025. Eu quero muito voltar a focar nos livros, porque esse ano eu li muita fanfic e eu amo ler fanfic e eu não quero parar de ler fanfic. Só que assim, eu quero colocar tempos pra cada coisa, sabe? Eu gosto muito de ler fanfic de noite, só que eu também gostava muito de ler livros de noite. Então eu quero tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Eu quero tentar ler fanfics de noite, assim, antes de dormir. Só que eu quero dar um tempo antes disso, um pouco mais cedo no meu dia, ou de manhã até, talvez, pra ler livros mesmo. Porque eu não quero começar um e abandonar o outro totalmente, não quero deixar essas mídias, assim, separadas. Então, enfim, gente, é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui das minhas metas e dos livros que eu coloquei aqui. Espero que eu consiga cumprir tudo isso. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Então, se você gostou, dá um like aqui embaixo, comenta, assim, uma meta que você tem pra 2025. Se inscreva aqui no canal pra gente não se perder mais de vista. E me segue nas minhas outras redes sociais, que estão todas linkadas aqui embaixo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também uma listinha da Amazon, tá? Que lá vai ter todos os livros das minhas metas pra 2025. Então, se vocês quiserem olhar lá os livros e tal, ou dar uma olhadinha neles pra conhecer, todos eles vão estar linkados aqui embaixo, tá? Vai ter uma lista da Amazon, que lá nessa lista vão estar todos os livros que eu quero ler em 2025. E vocês podem dar uma olhadinha lá. Enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.